Salve, galerinha, vamos lá. Tivemos aí uma semana de descanso, né? Espero que vocês tenham aproveitado esse momento aí para recarregar um pouco das energias, para a gente ter aí mais esse embalo agora, né? Vamos ver. Continuamos aí no distanciamento, né? Nesse ano diferenciado de 2020. Mas esperamos que essa situação logo logo ela se resolva, né? Layout novo também, né, galera? Ó, vocês estão vendo aí agora que essa aulinha gravada ela tem um layout novo, olha que bonito, todo organizadinho aí da escola, né? Professor ali no cantinho superior, os dados da escola aparecendo. E vamos lá então para o nosso momento de hoje. Então, nessa apostila que nós estamos começando hoje, né, a apostila volume 03, a gente vai trabalhar aí com o tema da Idade Média, né, o feudalismo, que já nas aulas anteriores que o professor vem trabalhando a crise, né, do mundo romano e a ascensão dos reinos bárbaros, dos reinos germânicos, a gente já vinha trabalhando com vocês, né? Vou aí para o ponto de partida, né, onde nós podemos observar aí um título inicial, né? Transição da Antiguidade para a Idade Média na Europa Ocidental, bem frisado isso daí, né? A gente estuda a Idade Média da Europa Ocidental e para mim tá meio estranho eu olhar aí na tela, né? Então eu vou recorrer aqui a apostila para eu trabalhar com vocês esse ponto de partida, né? Então nós temos aí, né, uma cena de batalha entre soldados romanos e germânicos, né? O principal personagem é provavelmente Hostiliano, filho do imperador Décio. É o sarcófago conhecido como Grande Ludovic, né? Então soldados romanos do século III lutando contra as tropas godas no sarcófago em mármore, está no Museu Nacional Romano em Roma. E o nosso ponto de partida faz a gente relembrar, né, o que a gente estudou anteriormente ali na crise do mundo romano, né, na ascensão dos reinos bárbaros. O Império Romano, como estudado no volume anterior, ampliou grandemente seu território anexando novas terras e populações. Inicialmente, esse processo garantiu poder e glória aos líderes romanos. Entretanto, por fim, a ampliação das fronteiras acabou gerando um enfraquecimento e a crise econômica que ocasionaram uma onda sucessiva de invasões ao Império Romano do Ocidente e seu desaparecimento no ano de 476. Então, para a gente iniciar os nossos estudos, nós vamos trabalhar, com ali o conceito de bárbaro e destaque os povos que o empregaram na antiguidade, né? Então, vamos lá, o sarcófago ali é muito bonito, né? A gente pode observar ali um sarcófago em alto relevo, né? Uma escultura muito bonita, né? E o termo bárbaro, ele tinha aí uma conotação pejorativa, né? A gente não pode esquecer disso daí, que ele tinha uma conotação pejorativa, significava aí o inferior, aquele que não era civilizado. Trabalhamos bem essa questão aí desse conceito de bárbaro, né? Que povos que empregaram ele na antiguidade? Os gregos utilizavam o termo bárbaro e os romanos acabaram se apropriando disso daí também, né? Então a gente tem muito forte, muito marcante dentro da história aí a utilização do termo pelos romanos, né? Que não deixa de ser também um termo que os gregos haviam anteriormente utilizado, né? Então é importante a gente ter essa relação aí, né, de ideia de que o bárbaro era aquele que não tinha a mesma cultura, ou não tinha a mesma cultura que os gregos, ou não tinha a mesma cultura que os romanos. E é um termo com um significado bastante pejorativo, né? De não civilizado. É a ideia do rude, é a ideia do não civilizado, tá certo? Bom, a Idade Média, né, o século V ao século XV, basicamente 1000 anos aí da história da Europa Ocidental é o que nós vamos trabalhar nessa unidade. Alguns rezam, outros combatem e outros trabalham. Então aqui o professor está fazendo uma menção, né, ao ideal, né, ao ideário, né, ao imaginário, melhor. A palavra melhor seria a palavra imaginário, que compunha aí o pensamento das pessoas que viveram nesse período, né? É como se a gente pensasse que é uma ideologia, tá? Ideologia. Eles tinham bem claramente que na sociedade
as pessoas elas exerciam funções de acordo com uma determinação divina. O aspecto religioso é um aspecto muito marcante nesse período aí da história da Europa Ocidental, né? Esse período que nós chamamos aí do período do feudalismo. Segundo a crença que eles tinham, né? Segundo a ideologia que organizava ali essa sociedade medieval, Deus havia escolhido algumas pessoas para a oração. Essas pessoas deveriam se dedicar à oração. Deus havia escolhido algumas pessoas que deveriam se dedicar à defesa, ao combate, às lutas. E Deus havia escolhido algumas pessoas que deveriam trabalhar para o sustento da sociedade, ou seja, produzir, trabalhar, né, para a produção material. Cada uma delas tinha essa função e elas acabavam se completando, né? Então, quem eram esses grupos aí dos alguns rezam? Eram os clérigos. Eles rezavam para quem? Eles rezavam para os nobres e para os servos, e para eles clérigos também. Quem eram os outros combatem, né? Enquanto alguns rezam, outros combatem. Eram os nobres. Os nobres combatiam para quem? Combatiam para defender os clérigos e para defender os servos, e para defender a nobreza também. E quem eram os outros trabalham? Eram os servos, na sua grande parte aí composta, né, por camponeses, que trabalhavam para quê? Para sustentar aqueles que rezavam e aqueles que combatiam e para se autossustentar. Isso formava uma característica de uma sociedade estamental, onde a sua posição social era determinada pelo nascimento a partir da vontade divina. A Idade Média, que a gente vai trabalhar agora nessa primeira unidade, que para vocês lá é a unidade 11, a gente vai começar trabalhando com a ideia da Alta Idade Média. Então, o professor também já comentou com vocês, né, que a Idade Média da Europa Ocidental, esses 1000 anos aí, nós podemos dividir ela em dois períodos, né? O período inicial, que nós chamamos de Alta Idade Média, que é o que a gente vai trabalhar agora, e o período final, que nós chamamos de Baixa Idade Média. Sendo que a Alta Idade Média é o período de formação e consolidação do sistema feudal, do feudalismo, do modo de vida, né, da Europa Ocidental, que nós chamamos de feudalismo, de modo de vida feudal, onde aí prevalece a ideia dos guerreiros, sacerdotes e camponeses. E a Baixa Idade Média é o período de transformações e de declínio desse sistema e desse modo de vida. Então, só para a gente relembrar, o feudalismo foi um modo de produção que predominou na Europa durante o período que nós chamamos de Idade Média, Europa Ocidental. Então, Idade Média da Europa Ocidental. O modo de produção não surgiu repentinamente, não foi de uma hora para outra, não foi a queda do Império Romano em 476 e o surgimento dos reinos germânicos que dá origem aí ao feudalismo, mas ele foi resultado de uma lenta transformação que se deu aí, né, desde a fase da decadência do Império Romano, passando pelo período das invasões bárbaros germânicas e da formação dos reinos germânicos. Basicamente, nós temos algumas características que nós vamos destacar, que foram fusão aí dessas duas tradições culturais, né, dos romanos e dos germânicos. Uma economia agrária voltada para a subsistência, trabalho servil do camponês, uma sociedade hierarquizada e estamental, um poder político que estava fragmentado, descentralizado nas mãos de nobres, que nós chamaremos eles de senhores feudais, e um predomínio muito forte da instituição religiosa, nesse caso aqui, a Igreja Católica, que detinha um poder muito grande, né, dentro do plano cultural e ideológico e também no plano político. A gente vai ver que muitos clérigos, eles eram senhores feudais. Eles tinham feudos, muitos feudos. A Europa ela esteve durante um período aí nas mãos, quase que uma porcentagem muito grande, né? Não vou falar totalidade, mas uma porcentagem muito grande, que beira a próxima totalidade, nas mãos dessa instituição chamada aí Igreja Católica Apostólica Romana, uma instituição que surgiu no seio, né, da decadência do Império Romano e sobreviveu, né, à crise do Império Romano. Aqui nesse gráfico o professor apresenta para vocês a ideia aí
do Alta Idade Média e da Baixa Idade Média. Destaquei para vocês ali, né? Peguei esse infográfico aí que destaca, né? Não fui eu que destaquei, mas o infográfico destaca para vocês ali as características, né, da Alta Idade Média, do século V ao século X, formação do feudalismo, decadência do comércio, processo de ruralização da vida e da economia, fortalecimento do poder local exercido pelos senhores feudais, então a descentralização ela se torna algo marcante nesse período, ascensão da igreja e da cultura teocêntrica, do pensamento teocêntrico, onde Deus era o centro de tudo, né? A Europa, né, sendo invadidas por povos de origem germânica, mais tarde pelos árabes, pelos vikings, então é o período de formação, de consolidação do sistema feudal. Olha que interessante, né? Ó, o feudo ele vai subindo aqui ao longo dos séculos até chegar ao seu auge, o seu apogeu aqui por volta do século X. Olha o comércio ele vai declinando em virtude da ruralização, da economia e da característica de autossuficiência dos feudos, né? Eles produziam tudo que eles tinham necessidade. Já o período que vai do século X até o século XV, século XVI, é a chamada Baixa Idade Média, né? Onde nós vamos ter ali as transformações, as mudanças que vão promover ali o declínio do feudalismo. Ó, aqui, ó, a linha azul, ó, declínio do feudalismo, né? Ele vai caindo. Século XIV ele vai, né, tendo uma diminuição drástica até que ele, de certa forma, ele deixa de ser predominante, não desaparece. A gente vai fazer uma atividade já, onde um medievalista chamado Jacques Le Goff, ele não considera o século XV, século XVI, o desaparecimento total, né, das características do feudalismo, tá? Então, ó, renascimento comercial e urbano, decadência do feudalismo, decadência do poder local e fortalecimento do poder nacional, criação das monarquias nacionais, né, representadas pelos reis, efervescência cultural urbana, Europa invasora, conquistadora com as cruzadas e outras investidas, por exemplo, as grandes navegações aqui também ao longo do século XV, né, e século XVI. Olha que interessante aqui, ó, a linhazinha do comércio, ó, ele vai subindo, né? Gradativamente, quando o sistema feudal ele vai entrando em colapso, em declínio, o comércio ele vai ganhando amplitude, né? Então isso aqui é um elemento interessante e marcante para a gente destacar, né, meus queridos? Bom, o professor optou por fazer com vocês aí uma atividade. Essa atividade vocês vão encontrar ali na página 6 da apostila, ou seja, comentário geral da página 5 e da página 6, o conceito histórico de Idade Média, Alta e Baixa Idade Média, o professor fez aqui com vocês. E agora nós vamos trabalhar aí com outras versões, né? Então, ó, foi salientado que a fixação de datas precisas para definir início e fim da Idade Média acaba invariavelmente sendo uma tarefa falsa, incompleta e arbitrária. A gente coloca mais a título aí de ter aí uma base de referência, né? Para o historiador medievalista José Luiz Romero, o processo de mudanças que culmina na Idade Média começa antes de 476 e continua depois dessa data. O historiador medievalista Jacques Le Goff defende a ideia de uma longa Idade Média que se estende muito além de 1453. A esse respeito, veja o que disse Jacques Le Goff, né, em entrevista à revista francesa L'Histoire, deve ser assim que fala em francês, né? Publicado em outubro de 1999. A gente vai ter muita citação do Le Goff, tá bom, pessoal? Medievalista muito famoso e muito significativo nos estudos aí da Europa Ocidental. Então, a entrevista dele, ele dizia assim, ó, penso que o que devemos compreender como a verdadeira Idade Média é, simultaneamente, uma idade de trevas e uma idade de ouro. Acrescentemos, para estender isso até o século XIX, que o que herdamos desse período, no que concerne no ensino e à pesquisa, delimita a Idade Média, a qual iria da decomposição do Império Romano e do mundo antigo no século V até o triunfo do humanismo no fim do século XV, um monstro cronológico. O Renascimento não é a ruptura absoluta decisiva que pretendeu ser. Há uma longa Idade Média
que iria até o fim do século XVIII. Pode-se dizer que a Idade Média só teve fim com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial. Com a Revolução Francesa no plano político, com a Revolução Industrial no plano econômico, né? A Revolução Francesa ela acaba com o antigo regime, a sociedade baseada aí em estamentos, em nascimento, né? O sangue azul, vamos dizer assim, né? Tô de azul aqui, mas não sou sangue azul. E a Revolução Industrial ela torna evidente o mundo urbano, né? Faz com que a urbanização seja uma característica marcante da sociedade. Enfim. Bom, a atividade para vocês lá está assim, ó. De acordo com o texto, responda às questões a seguir. Para o historiador Jacques Le Goff, a Idade Média foi apenas um período de trevas? Se nós olharmos lá para o início do texto, ele fala que não, né? Então a resposta para a gente seria essa aqui, ó. Não. Para o Le Goff, né, ela foi ao mesmo tempo uma idade de trevas, né, controle ideológico, a ideia de não permitir que as pessoas pensassem, né, ter esse controle aí por parte das instituições de poder, né? Mas ao mesmo tempo foi uma idade de ouro, porque muita evolução e muitas transformações aconteceram. Inclusive, vários movimentos significativos, né, como o próprio renascimento cultural, acontece na Idade Média, o resgate aí dos clássicos da cultura greco-romana, o humanismo, o antropocentrismo, a valorização, né, do ser humano, o individualismo, que nós vamos estudar também, aconteceu no período medieval graças à preservação dessas obras aí. Tem um texto que eu li uma vez, galerinha, que fala assim, ó, mais ou menos assim a ideia, ó, que o fato da igreja ter impedido, né, que as pessoas tivessem contato com as obras clássicas, e para que isso acontecesse eles trancavam, né, as bibliotecas do acesso dentro dos mosteiros, principalmente, né? Existia lá as bibliotecas que quem só tinha acesso eram os clérigos, os monges copistas, enfim. Isso foi bastante marcante, bastante significativo. Por quê? Porque a Idade Média, principalmente a Alta Idade Média, foi um período de muita agitação, de muita violência. Então, se não tivesse, de repente, essas obras ali guardadas nos mosteiros, possivelmente elas poderiam ter sido destruídas nas invasões dos povos germânicos, ou nas invasões que os árabes fizeram na Europa, ou nas invasões que os vikings também promoveram no território europeu. Então, de certa forma, essa Idade das Trevas aí também serviu para que a gente tivesse conhecimento na atualidade de muitas obras clássicas que poderiam ter sido destruídas, né? Por isso ela também se torna uma idade de ouro. Bom, para a gente finalizar esse nosso retorno aqui às nossas conversas, mais uma vez com layout novo, né, bonitão aí e tal, né, eu completando aqui em cima o layout. Tradicionalmente, a cronologia estabelece como início e fim da Idade Média os anos de 476 e 1453, respectivamente, né? 476 a queda do Império Romano do Ocidente, 1453 a queda do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino, né, com a invasão e a tomada de Constantinopla pelos turcos. O historiador Jacques de Goff concorda com essa periodização e a gente tem que justificar a nossa resposta. Se nós olharmos lá para o texto, né, ele não concorda, né? Ele fala que existe uma longa Idade Média que vai até basicamente o fim do século XVIII. Então essa seria a resposta que nós deveríamos ter a essa questão. Ó. Não, para esse medievalista francês, né, esse historiador medievalista francês muito importante para os estudos medievais, o advento do Renascimento não constituiu uma ruptura com a Idade Média. Tá? Então a gente não pode pensar lá que o Renascimento, século XIV, XV, XVI, o 300, o 400 e o 500, nós vamos estudar isso daí, que isso rompeu aí com as características da Idade Média do feudalismo. Não, tá? Na ideia dele, muitas características do feudalismo, da Idade Média, só vão realmente desaparecer no fim do século XVIII. No texto ele cita para nós o quê? Apontei porque o meu texto está para esse lado aqui, tá bom? Desse ladinho aqui. Vai acontecer a Revolução Francesa, que vai mudar o plano político, né, de elementos que eram ainda elementos medievais.
e a Revolução Industrial, que vai fazer com que haja uma mudança significativa no plano econômico. Fechou, galera? Tá? Estamos de volta aí, bom? A gente conversa mais na próxima live que nós teremos aí, que depois de um período de descanso, tá bom? Abraço para todo mundo, valeu!